Olá a todos, me chamo Elton, membro da comunidade católica Shalom, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade de Teologia de Lugano, e me perguntaram certa vez o porquê de estudar teologia. Eu quero apresentar aqui, de maneira o mais breve que eu conseguir, 4 motivos pelos quais é fundamental estudar teologia. O primeiro retiro de uma visita que o Monsenhor Rino Fisichella, bispo e atual presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, ele, ao visitar a nossa casa no Ceará, a nossa casa que é a diaconia, o governo geral, ele disse que um ponto fundamental para a evangelização é a relação entre ciência e fé. As crianças e jovens recebem muitas informações em oposição à fé. Vocês precisam fazer, dizia ele, uma apologia da fé diante de tantas realidades da ciência e das ideologias. Este é o desafio atual e futuro da igreja. Disto depende a evangelização, isto é, disso depende o conhecimento de Cristo que nós estamos oferecendo às pessoas, a credibilidade deste conhecimento. Ele era professor de teologia fundamental, que toca exatamente na credibilidade da fé. E, além disso, em última análise, o acolhimento da própria verdade salvífica, da verdade do Evangelho. E a teologia, ou seja, um conhecimento mais aprofundado, é essencial dentro deste diálogo, porque não se trata de um conhecimento como o conhecimento das outras ciências, mas é a própria penetração no pensamento divino ou no pensamento de Cristo. E aqui queria ler uma passagem de Efésios que fala um pouco sobre isso. Ele vai dizer, Paulo: e ele é que concedeu a uns ser apóstolo e a outros profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Assim não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Diante de tantas astúcias, diante de tantas informações nessa era de fake news, quanto é fundamental estarmos arraigados na verdade de Cristo. E a teologia é o oferecimento justamente desta verdade, a reflexão a partir da verdade divina. Segundo motivo é aquilo que nos diz Santo Tomás de Aquino. Ligado a este conhecimento, a natureza deste conhecimento, ele vai dizer, citando o filósofo Aristóteles: o mínimo conhecimento que pudermos adquirir das coisas altíssimas, diz Aristóteles, é mais desejável do que o conhecimento certíssimo de coisas mínimas. O mínimo conhecimento das coisas altíssimas, das coisas divinas, uma centelha deste conhecimento é muito mais precioso, muito mais válido do que muitos conhecimentos certíssimos das coisas mínimas. A teologia, justamente, é este conhecimento divino, é o conhecimento divino partilhado aos homens. Ela é a reflexão, justamente, da revelação divina, do Deus que veio tocar a nossa humanidade, a nossa história, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, e prossegue nesta obra de salvação. Por isso, este conhecimento altíssimo, ele é mais desejável do que todos os outros conhecimentos certíssimos que possamos ter em todas as outras esferas de conhecimento. O que não despreza esses outros conhecimentos, mas os coloca em uma hierarquia justa, daquilo que realmente eles valem. Por isso, o livro da sabedoria é bem interessante quando diz: supliquei e a inteligência me foi dada. Invoquei, o espírito de sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos, julguei junto dela a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo ouro ao seu lado é um pouco de areia. Junto dela a prata vale mais do que o barro. Amei-a mais do que a saúde e a beleza, e me propus a tê-la como luz, pois o seu brilho não conhece o ocaso. Com ela me vieram todos os bens de suas mãos, riqueza incalculável, e assim segue.
Santo Tomás de Aquino compara a teologia justamente à sabedoria. Esta sabedoria que faz com que comparemos as outras realidades, não porque sejam sem valor, mas comparadas a ela, sim, são como areia ou como barro. Apresento-lhes agora o terceiro motivo, e é a edificação pessoal. As duas primeiras tocam na própria natureza do que é a teologia, logicamente de maneira breve. A terceira é a edificação pessoal. Há um documento que se chama Para uma Pastoral da Cultura. É um documento que está no site do Vaticano. Ele diz assim: para muitos cristãos cultos, não há verdadeiras possibilidades de fidelidade, de crescimento na fé, a não ser que se eleve a sua cultura religiosa ao nível de sua cultura profana, principalmente naquilo que concerne ao campo de sua vida profissional. É fundamental, o documento está dizendo, para o avanço, o crescimento espiritual, para o crescimento da fé, é fundamental que se eleve a cultura religiosa, ao menos ao nível da cultura profana. Hoje em dia, por termos acesso a tanto de cultura, muitas pessoas estão justamente buscando este conhecimento que é dado pela cultura, pela literatura e pela história e por tudo aquilo que podemos adquirir. Mas, atenção, primeiramente, há uma hierarquia dentro desses conhecimentos. Segundo, se não buscarmos ao mesmo tempo um crescimento religioso, olha o que o documento está dizendo, não há verdadeiras possibilidades de fidelidade e de crescimento na fé. E, infelizmente, podemos constatar quantas pessoas com, vamos dizer assim, uma verdadeira gula da cultura profana, que não é ruim, só deve ser colocada no seu lugar justo. A própria igreja tem um pontifício conselho da cultura, né, para indicar o quanto é importante. A igreja sempre a valorizou, mas a igreja sempre colocou uma hierarquia dentro desses valores, ao ponto de que São Justino vai chamar a vida cristã como verdadeira filosofia. O verdadeiro amor, a sabedoria é o conhecimento de Cristo. Por isso é fundamental, e eu aqui digo de maneira muito particular, que o conhecimento teológico sempre me auxiliou e me abriu como que portas da experiência com Deus. Ou seja, o conhecimento da fé não é simplesmente algo que atinge o intelecto e me deixa de maneira, vamos dizer assim, satisfeito intelectualmente. Não, envolve meu coração, sentimentos, paixões, minha relação com Deus que vai sendo moldada dentro deste conhecimento teológico. Por isso é fundamental um conhecimento teológico, até porque a experiência de fé requer um conhecimento da própria fé e um conhecimento de Deus. É uma exigência interna. E por último, quarto, dentro dos que eu elenquei, a eficácia do apostolado. A plena eficácia do apostolado não se pode alcançar com uma formação, diz o documento do Vaticano II, Apostolicam Actuositatem. Não se pode alcançar essa eficácia com uma formação, senão por uma formação multiforme e integral. E depois o documento vai dizer: a preparação para o apostolado supõe, e aqui está se falando do apostolado dos leigos, supõe uma formação humana completa e adaptada à maneira do ser e às circunstâncias próprias de cada um. Com efeito, leigo, conhecendo bem o mundo atual, deve ser um membro da sociedade em que vive e ao nível de sua cultura. Além da formação espiritual, isso é, a própria vivência da fé, que o documento coloca como o primeiro elemento dessa formação, com a formação humana, requer-se uma sólida preparação doutrinal, teológica, ética e filosófica, de harmonia com a idade, condição e capacidade de cada um. Ou seja, para uma vivência do apostolado frutuoso, o próprio documento do Concílio Vaticano II, que via toda essa mudança que nós vivemos em nossa cultura, em nossa sociedade, previa justamente para uma eficaz vivência do apostolado é necessário uma formação integral
que inclui uma formação, logicamente, doutrinária e teológica. E por último, tenho que dizer que ligado a isso, o anúncio da verdade, mas o anúncio da verdade pensada, refletida, o que faz a teologia, ou seja, profunda, esse anúncio da verdade é uma obra de misericórdia. São João Paulo II disse que o mundo vai ser salvo pela misericórdia, evangelizado pela misericórdia nesse novo milênio. E dentro da misericórdia e dos atos de misericórdias está justamente esse anúncio da verdade. A verdade que deve ser proclamada a todos os homens, mas a verdade precisa ser conhecida, buscada. E esse é o intuito da teologia. A verdade revelada, ela precisa ser aprofundada, compreendida, de modo a ser melhor anunciada. Por isso, aqui estão 4 motivos, por assim dizer, pelos quais é fundamental estudar a teologia. Porque a teologia, ela não é, como pode se constatar talvez em alguns lugares, uma soma simplesmente de ciência e talvez muito misturada com a ideologia. Isso não é a verdadeira teologia. A verdadeira teologia é, como diziam os monges, conhecer Jesus, saber Jesus. Este é o conhecimento que nos dá a teologia. Um grande abraço.